A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito: Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Certa vez uma pessoa nos questionou por que éramos contra as igrejas, não que tenhamos algo contra esses templos religiosos que existem hoje não só no Brasil, mas não dá para dizendo que estes locais são a casa do Senhor Jesus Cristo, no qual eles limitam dizendo Deus. O nosso questionamento é onde dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo diz que devemos construir templos religiosos. O próprio Senhor Jesus Cristo já havia advertido os religiosos que planejavam lhe matar com relação àquela construção, na qual os religiosos se vangloriavam, onde muitos admiravam aquela construção que era de uma excelente arquitetura, maravilhosa, mas que não passava de um sepulcro caiado, ou seja, era bonito por fora, mas por dentro podre e vazio, sem vida. Então o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro para cada um dos seus discípulos, para cada um dos seus seguidores, cada um dos que confessam ser o Senhor Jesus Cristo o seu Senhor e Salvador, seguindo os seus mandamentos, obedecendo de maneira fiel, receberia sobre a sua vida o Espírito Santo, e esse Espírito Santo não habitaria em construções e edificações feitas por homem, mas sim edificações na qual o próprio Senhor Jesus Cristo havia construído, e qual é a obra mais perfeita e maravilhosa da mão do Senhor Jesus Cristo: a humanidade. Então não temos nada contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo, antes pelo contrário estamos todos os dias aqui neste canal ensinando somente a palavra do Senhor Jesus Cristo, fundamentando na Bíblia, baseando nos estudos deixados pelo Senhor Jesus Cristo através dos seus apóstolos e discípulos que negaram a si mesmo para que hoje pudéssemos ter total conhecimento e nos fossem revelado pelo Espírito Santo a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. Questionamos os edifícios erguidos por homens em nome de Cristo Jesus a fim de limitar a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar de fazer a vontade de Cristo Jesus, agregando a terceiros aquilo que é de nossa responsabilidade como Igreja de Cristo, habitação do Espírito Santo. Temos o compromisso de pregar o Evangelho de Cristo, e todos aqueles que se colocam como discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas são filiados a essas denominações, estão indo contra as orientações do Senhor Jesus Cristo, que nunca orientou quem quer que seja para ir para alguma igreja, quer seja católica, protestante ou ortodoxa. Quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo sempre dizia: vai, a tua fé te salvou. Ou vai e não peques mais. O Senhor Jesus Cristo sempre falava assim, a fim de que aquela pessoa voltando para sua casa, para sua vida corriqueira, para sua rotina, ela pudesse anunciar todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo lhe havia feito, a começar pelo perdão dos pecados. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 21 está escrito: E o povo esperava por Zacarias, e admiravam-se que ele demorasse tanto tempo no templo. Muitas das vezes as pessoas vão ficar admiradas pela nossa postura diante de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo é um destes exemplos que podemos ter em nossas vidas. Desde que se teve o seu encontro com Cristo Jesus, o apóstolo Paulo foi fiel a todos os mandamentos do Senhor, principalmente aquele que diz: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O apóstolo Paulo foi avisado que se fosse para Jerusalém, ele seria preso e daí jamais seria com vida. Contudo, o apóstolo Paulo não se turbiou, não temeu as coisas que iria acontecer com ele, não olhou para trás, mas guardando firme no seu coração o propósito de levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a Roma, estava pronto para a morte. Tanto é que o apóstolo Paulo passou pelo imperador Augusto César, pelo imperador Tito e morreu nas mãos do imperador Nero, que fez de Paulo inimigo número 1 de Roma, a ponto do imperador Nero incendiar a cidade de Roma e colocar a culpa no apóstolo Paulo, condenando o apóstolo Paulo à pior morte que tinha naquele tempo, a decapitação, por um crime que ele havia cometido. Tanto é que o primeiro papa da Igreja Católica não foi o apóstolo Paulo, mas sim o apóstolo Pedro, e ainda que a tradição da Igreja nos diga que tal escolha foi baseada no contexto bíblico, quando o Senhor Jesus Cristo diz ao apóstolo Pedro que edificaria sua igreja sobre ele, não é bem assim. Porém, quando comparamos a história e com a Bíblia, entendemos que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegou ao primeiro a Roma, por intermédio do apóstolo Paulo. Até mesmo porque o apóstolo Paulo era cidadão romano, uma pessoa poliglota, estudada e politicamente aceita na sociedade, ao contrário do apóstolo Pedro, que era judeu, sem estudo, mas podemos lembrar que quem nos capacita é o Espírito Santo. Entretanto, o apostolado de Paulo se deu a convite do próprio Senhor Jesus Cristo para que o apóstolo Paulo levasse o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos demais povos que não eram judeus. Mas como o apóstolo Paulo havia se tornado inimigo número 1 de Roma, mesmo após a conversão do imperador Constantino, ele não quis ou ocultou-se de fazer justiça à memória do apóstolo Paulo e declarar que toda a perseguição sofrida era uma cristofobia.
Ou seja, Roma continuou inimiga do apóstolo Paulo mesmo após a sua morte, mesmo sendo o apóstolo Paulo o principal responsável do Evangelho de Cristo Jesus chegar até Roma. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 1, está escrito: Não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem levantareis para vós estátua, nem colocareis alguma imagem de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não precisamos dizer nada a igrejas, que como a protestante, não construíam imagens de ídolos físicos, mas construiu na mente dos partidários através do dízimo das ofertas, dos sacrifícios da exclusividade da salvação em Cristo Jesus em suas igrejas. Então devemos ficar atento para que em momento algum venhamos nos desviar do foco do Evangelho, da palavra do Senhor Jesus Cristo, mas que possamos viver a palavra, o Evangelho, porque o ídolo não é só aquilo que você constrói, uma imagem física que você faz, mas tem o fator do coração. Aquelas coisas que muitas das vezes estão acima de todas as outras coisas nas nossas vidas, que até mesmo do próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5, está escrito: Pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúme de cada um de nós. Não aceitem hipótese algum que viemos a dividir a glória de Cristo Jesus para com outra pessoa, para com qualquer outro ser divino, se não for o Senhor Jesus Cristo exclusivamente. Não aceita, repudia qualquer forma de adoração que não seja ao Senhor Jesus Cristo. Que possamos analisar as nossas vidas a fim de não desviarmos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não de adianta carregar a Bíblia Sagrada, mas que possamos fazer uma autoanálise sobre o que o Senhor Jesus Cristo tem para nós, ver o que o Senhor Jesus Cristo quer das nossas vidas. Quem tem sido em primeiro lugar nas nossas vidas? E se você acha que a igreja onde congrega, aquelas paredes físicas erguidas por o homem, para o homem, está certo? Talvez precisamos rever nossos conceitos como cristão e pergunta ao Senhor Jesus Cristo qual local mais apropriado para nós servi-lo. Obedecendo o Senhor Jesus Cristo, sendo livres, prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e pare de ensinar as pessoas, pois pregar o Evangelho não é aceita a doutrina, credo religiosa, mas sim, os mandamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo.